Confesso pra vocês que antes de ontem e ontem eu, agora nem tanto, mas senti vontade de desistir desse processo da FIV e fiquei pensando como são fortes as mulheres que passam por isso, porque não é fácil. Quando eu comecei, eu não sabia o tanto de coisa que pode acontecer, de como se sente, mas começou a me dar um pouco de ansiedade. Eu já sofri antes com crises de ansiedade, com esses sintomas assim de ansiedade, mas tinha passado, já estava bem melhor. Agora estava me dando de novo ansiedade, e aí eu vou falar um pouco mais para vocês nesse vídeo de como tá sendo, de o porquê que eu senti vontade de desistir da FIV. E fica comigo nesse vídeo até o final para você saber como que está sendo esse processo. Eu vou contar tudo para vocês e roda a vinheta. Olá, mulheres abençoadas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Jéssica e eu retomei o meu tratamento no Hospital das Clínicas. Eu fiz inseminação artificial no ano passado, que foi no ano de 2024. A minha última inseminação foi em novembro, que não deu certo, e depois eles já queriam em seguida, no começo de 2025, já queriam dar sequência, mas eu precisei desse tempo. Eu tenho ainda, medo de como que vai ser todo esse processo da FIV. Eu sei que é um pouco mais invasivo, é mais difícil, então eu adiei aí o máximo que eu pude, querendo que Deus abençoasse e viesse de forma natural. Mas como não veio, nós já estamos no mês de agosto, então nós decidimos, eu e meu esposo, já voltar lá, retomar os tratamentos, e já tem 11 dias que eu já iniciei esse tratamento da FIV, já iniciei a estimulação dos ovários. Para quem não sabe como é, ainda não conhece, não entende, nós temos que tomar uma medicação através de injeções na barriga, ao lado aqui do umbigo, e essas injeções, elas vão estimular os nossos ovários, porque normalmente cresce um ou dois folículos no mês, ou um em um ovário, ou um em outro. Então, normalmente é assim, só que quando a gente vai passar por esse processo de FIV, eles precisam dar essa medicação para estimular os nossos ovários e crescerem muito mais folículos do que o que cresceria normalmente, porque depois eles vão retirar esses óvulos e eles querem retirar o máximo que der, o máximo possível, porque são mais chances de ter embriões de qualidade, saudáveis, e a gente não precisa passar por isso, mais vezes. Então, o ideal é que venha aí uma quantidade boa, mas assim, eu não tinha a menor noção de como era tudo isso, de como é. Então, eu fiquei pensando como Deus dá força para cada mulher que passa por isso, porque não é fácil. Eu fiquei pensando em desistir porque são muitas coisas, e no meu caso, eu ainda descobri algumas coisas agora nesses últimos dias, que aí eu fiquei meio assim preocupada, mas assim, primeiro começa com as injeções, que eu tinha muito medo das injeções, de tomar essa medicação, de como seria, porque nós mesmos temos que aplicar em casa. Graças a Deus o meu esposo tem aplicado pra mim, mas eu tinha receio de como ia ser essas aplicações. Graças a Deus também não tá sendo assim horrível, um bicho de 7 cabeças, como eu pensava, Eu tenho colocado gelo, uma bolsinha de gelo no local antes, por um tempinho, aí depois a gente faz a aplicação da injeção e tem sido tranquilo, não tem sido doloroso, mas eu comecei a ficar meio assim, por quê? Com essa estimulação, os ovários crescem um pouco, então eu tava sentindo uma cólica no pé da barriga, uma pressão, tava me sentindo estranha, e aí eu fiquei pensando, até pra quem tem uma gravidez normal, deve ser muito esquisita essa sensação, porque parece que o seu corpo já não tá mais normal, e aí é bem estranho, e eu comecei a ficar um pouco preocupada, Mas é normal, ele falou pra mim, o médico, que é normal, os meus ovários estão maiores, e tá ali estimulando bem, então por isso eu tô sentindo essa cólica, esse desconforto. Mas quando eu fui lá, eles falaram que não pode superestimular, não pode estimular demais, porque tem que ter uma quantidade boa, mas não pode ser uma quantidade exagerada, porque ele falou assim que aí acaba saindo líquidos que não são interessantes, que se sair demais esse líquido pode subir ali para um outro lugar que não é o ideal. Então eu fui ficando um pouco preocupada com tudo isso, mas assim, é pior para quem já tem síndrome de ovário policístico, que já
tem essa tendência de ter muitos folículos. É pior para essas mulheres, porque aí eles têm que fazer um outro estímulo um pouco mais lento para não acontecer de estimular demais e ter esses danos à saúde da mulher, né? Então eu fiquei sabendo um pouco sobre isso. Aí assim, no meu caso, eu não tenho essa condição, mas eu respondi muito bem à medicação. Então eu tinha ido no ultrassom e do lado direito tinham só 4 folículos. Aí quando eu fui no próximo, que era 3 dias depois, já tinha um monte, tipo 15. Ele falou que era no mínimo uns 15. E aí a gente acaba pensando, né, nas coisas assim, como preocupada, né, de não estimular demais, fiquei um pouco preocupada. E o que me fez assim mais ficar com mais medo e mais preocupada foi porque na última consulta que eu fui, eles às vezes chamam lá uma pessoa um pouco mais experiente, né, e aí chamou uma médica, e aí os dois estavam conversando, olhando, e aí eles viram que parece que eu tenho, pelo que eu entendi, varizes nos ovários. E são mais vazinhos, né? Mais veias ali, mais vazinhos, acredito eu. Ela falou que é como se fossem as varizes de fora, que a gente vê nas pernas. Ela falou, você tem muitas varizes nas pernas? Eu falei que tenho. Então ela falou assim que isso é da genética. Da mesma forma que sai as varizes aqui pro lado de fora, ela falou que a gente tem por dentro também. E aí eu acredito que como eu tô tomando essa medicação e os ovários cresceram, eu não sei, eu não entendo, né, gente? Eu sou leiga, mas foi o que eu estou imaginando. Como os ovários cresceram, eles conseguiram ver, porque antes eles nunca falaram sobre isso, de que tinha nos meus ovários essas varizes. Eu acredito que por estar um pouco maior, os ovários, eles conseguiram perceber. E aí ela falou que com isso fica um pouco mais delicado o dia da aspiração. Ela falou assim que não é nada demais, mas ela vai ter que deixar lá anotado pra eles que eu tô assim, né, com essas varizes, pra eles irem com mais cautela, já irem sabendo como que é, pra não correr o risco de furar essas varizes, de ter mais sangramento. Então aí eu já fiquei um pouquinho com medo e fiquei assim, né, pensando que é tanto detalhe, é tanta coisa, mas tô orando, confiando em Deus, pedindo ao Senhor que me dê força, coragem, porque eu sei que nós somos pequenos, somos falhos, limitados. A nossa vida é um sopro, né? A gente aprende isso, a gente vê que tem gente que um dia tá vivo, no outro dia já partiu. Então a gente precisa confiar em Deus mesmo, é só o Senhor pra guardar nossas vidas, pra cuidar. Mas assim, é um processo bem delicado mesmo, então eu fiquei pensando, meu Deus, é tanto detalhezinho e sei lá. Eu fiquei assim mesmo, realmente com esse pensamento assim, que dava vontade de desistir. Mas eu acredito que nem é possível mais desistir, porque agora já tem tantos folículos aqui, tanto de um lado quanto do outro, que eu acredito que tem que ser tirado. Eu acho que não tem como parar nessa fase, eu acredito que não. Mas me deu assim essas preocupações, porque também eles me disseram nesse último ultrassom que as minhas trompas estão inchadas. Então ela falou assim que tá saindo um líquido delas, parece, pelo que ela viu ali mais ou menos. Aí ela falou que as trompas dessa forma, inchadas, saindo esse líquido, elas atrapalham o embrião. Na hora que coloca o embrião, atrapalha ele do corpo segurar, às vezes acaba jogando pra fora, abortando. Então, aí eu fiquei preocupada. Eles falaram que é uma coisa pra se preocupar depois. Ela falou que depois que tirar, vai fazer outros ultrassons. Se Deus quiser, vai ter voltado ao que tem que ficar, ao normal, ao tamanho normal. Que eu fiquei pensando, às vezes com a medicação tá tudo mais estimulado, tá tudo maior aqui, né? Mas em nome de Jesus eu espero que volte, mas falou que se não voltar, se tiver dessa forma, nessa condição, aí vai ter que tirar as trompas. Então, ou seja, eu terei que passar, né, se for da vontade de Deus, mas eu espero que o Senhor me livre. Mas teria que passar por essa cirurgia para retirar as trompas primeiro. E aí, com certeza, retirando as trompas, não tem mais jeito de engravidar naturalmente, né? Seria só através desses processos mesmo de FIV. Mas aí disse que tirando tem mais chances, né? De dar certo. Porque da forma que tá assim, se tiver realmente soltando um líquido e inchadas, aí atrapalharia. Então, eles sempre preferem tirar o máximo que eles podem ali de empecilhos do caminho para poder ter mais chances de sucesso, né, a fertilização. Mas aí com isso eu já fiquei mais preocupada, né, gente? Porque assim, além de todo esse passo a passo ser sofrido, ser doloroso, tem o nosso psicológico, que é tanta coisa para pensar e hoje é domingo, eu tenho que retornar lá amanhã, segunda-feira, e depois quarta-feira. Aí quarta-feira é o dia de retirar os óvulos. Então assim, eu já estou um pouco preocupada com isso, mas aí fico pensando que aí, já pensou ter que passar por uma cirurgia também, que é algo que assim, a gente nunca quer, né? E na minha cabeça, eu não quero passar na vida por cirurgia e no máximo passar assim, se tivesse alguma
questão mesmo grave de problema de saúde, né? E não assim passar só porque eu quero ter um filho, porque assim, as minhas trompas não estavam me incomodando até hoje. Eu já ouvi falar, minha mãe mesmo estava me contando que uma amiga nossa, ela não queria, não tava querendo engravidar ali naquele momento, mas ia ter que tirar as trompas porque ela tava sentindo muita dor, dava muitas cólicas, né? Ela tava sentindo muita dor e ia ter que tirar as trompas. Então assim, num caso assim, que você tá ali com problema de saúde, tá incomodando, tá doendo, ainda vai. Mas no caso assim, só por uma possibilidade de ter uma gravidez, assim, porque é algo que eu estou procurando, que eu estou buscando, que eu estou querendo, aí eu não queria passar por uma cirurgia por isso. Mas é como a minha mãe falou, já chegamos até aqui, já cheguei até aqui, então eu preciso ir até o fim. Tô orando, pedindo a Deus que me ajude, que me dê força para não desistir, para continuar. E é isso, né? Precisamos, assim, que Deus nos ajude. Mas eu fiquei pensando essa noite, por isso eu quis gravar esse vídeo. Eu fiquei pensando como são fortes as mulheres que passam por isso, porque, gente, não é fácil. Para quem não passa por isso, não consegue entender, porque é muito difícil. Além de você estar ali já há um tempo esperando por um filho, que já é difícil esperar por um filho, você ser infértil já é muito difícil. Todo esse processo é cansativo, todo esse processo é doloroso, não é fácil realmente. Mas aí quando a minha mãe me falou isso, né, você já chegou até aqui, não desiste. E aí nessa madrugada agora de noite eu acordei porque começou a me dar um pouco mais de ansiedade, então eu tava acordando assim mais vezes durante a noite. E já tem 2 noites que eu tô assim acordando mais vezes. E nessa noite eu fiquei pensando nisso, de que o Senhor me trouxe até aqui. Porque assim, pra resumir um pouquinho pra vocês a minha história, eu não fui aquela tentante no começo que já correu atrás disso, que pesquisava sobre isso, sobre esses processos de FIV, de inseminação, de fertilização. Eu não pesquisava sobre isso, eu não corria atrás disso dessa forma. Eu só fui no posto de saúde próximo aqui da minha casa e lá eu falei que eu queria tentar engravidar. E aí lá ela falou, vou te encaminhar então pro laboratório de reprodução humana. Falou assim e passou a guia lá e eu acabei até esquecendo. Depois de uns 7, 8 meses mais ou menos que me chamaram pra ir já no Hospital das Clínicas, mas assim, não foi algo que eu procurei, não foi algo que eu entrei em fila de espera, porque hoje lá no hospital eu vejo as outras mulheres e elas falam, elas comentam, né, que entraram em fila de espera. Então assim, eu entrei na fila de espera, mas sem saber, sem pensar, sem saber o que era, sem ter a menor noção. O Senhor preparou isso pra mim, né? Então, me levou até aqui. Não é algo que eu planejei, não é algo que eu queria, tanto é que eu falei pra vocês que eu evitei de continuar do final do ano passado até agosto agora, já tá quase completando um ano. Então, eu evitei ao máximo, não é algo que eu gostaria, mas que parece que está nos planos de Deus, então eu creio que Ele vai me dar força, vai me ajudar a passar por isso. Mas aí eu fiquei pensando em tudo isso, né, que tantas pessoas gastam aí muitos dinheiro para tentar passar por esse processo, e eu tô tendo essa oportunidade de forma gratuita, eu tô tendo essa oportunidade que o Senhor me encaminhou ali, que eu nem corri atrás, que eu nem procurei, busquei, me informei, pesquisei, não, o Senhor foi me direcionando para isso. Não fizemos até hoje, mas tudo é um tempo de Deus. Já estamos lá no hospital há uns 4 anos, de 4 para 5 anos já, e não tinha saído ainda esse momento de fazer a FIV, porque eram exames primeiro que tinham que fazer, depois meu esposo teve que passar por uma cirurgia lá com eles também para melhorar a qualidade dos espermas. Então foi assim, todo esse processo que nós tivemos que passar, e chegou agora o momento de fazer essa FIV, de fazer esse procedimento. Não é algo que eu queria, como eu falei, mas o Senhor nos trouxe até aqui, como a minha mãe falou, né? Vocês chegaram até aqui, eu cheguei até esse momento, e de forma gratuita, porque eu teria que fazer dívidas se eu tivesse que pagar, eu teria que me endividar, pegar empréstimo, porque nós não temos, assim, condições no momento de pagar esses procedimentos. As injeções, as medicações são muito caras também, então eu tô conseguindo tudo isso de forma gratuita. Eu acredito que o Senhor preparou pra mim, então eu não posso desistir, né? Eu preciso continuar. Mas eu quis desabafar mesmo pra vocês, falar pra vocês como tá sendo, que não é fácil. Eu tava me sentindo inchada, estranha, porque eu não sabia como que funcionava esse inchaço, né? As pessoas falavam, fica inchada, tal, e no começo eu comecei a tomar e pensei, não tô me sentindo inchada, não sei como que é me sentir inchada, eu ficava pensando, né? Mas agora nessa reta final, uns 2, 3 dias,
pra cá, eu tenho sentido a minha barriga dura. Então eu falei até pro meu esposo, né, que toda essa parte assim era mole, né, era só uma gordura assim mais soltinha, e agora eu tô sentindo estufadinho assim, né, cheio. Então acho que o inchaço mesmo, e os ovários mais cheios assim, mais gordinhos, acredito eu, e aí deixa tudo mais estufadinho aqui. Então assim, tô passando por essas sensações, tanta coisa, mas eu creio que Deus vai nos dar vitória. Eu vou contar o testemunho aqui pra vocês, e aonde eu for, onde eu puder falar do amor de Deus, do milagre, da bênção que o Senhor fez nas nossas vidas, de que não é fácil passar por esse processo, mas eu creio que valerá a pena, que vai valer a pena, e que eu vou contar pra todo mundo que eu puder que valeu a pena, que só o Senhor pode dar vida e que Ele nos deu essas vidas, que eu creio em nome de Jesus que teremos aí os nossos filhos, em nome de Jesus. E é isso, não é fácil, mas vai valer a pena. Quem estiver passando aí, parabéns, você é muito forte, que Deus continue te dando força, te ajudando a passar por esse processo. Quem vai começar a passar por esse processo de fazer FIV, inseminações, que Deus te dê força. Deus é a tua força, que realmente não é fácil, mas o Senhor está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, então Ele está conosco, eu creio. Está com você também, vai te dar força para continuar, para não desistir, porque eu pensei em desistir, mas eu não vou desistir. Tô pedindo a Deus ainda força para me ajudar, para me dar força para ir lá no dia de fazer as retiradas aí, a retirada dos óvulos. Tô pedindo força a Deus, orando, meu esposo tá orando também, tá me ajudando, me dando força, e vai dar tudo certo, eu creio, em nome de Jesus. Eu quis, desabafar com vocês, dizer que eu quase desisto. Tô com vontadezinha ainda um pouquinho de desistir, mas vai dar certo, vai valer a pena. E Deus é bom em todo o tempo todo Deus é bom. E é isso pra esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!